Brasileiro curte novidade. Não à toa as marcas estão sempre atentas a isso e a Chevrolet recentemente lançou aqui o Sonic. Digamos, hatch bombado, mas para o mercado tido como um SUV subcompacto. Categoria essa que tem outros concorrentes, o qual ele veio para incomodar e seria, pessoalmente, a minha escolha nessa faixa de preço. Calma lá, meu caro Vitônicos. Eu sei que você está aí com o estreante, sensação do momento, todo mundo está falando. Mas essa aqui é a minha opção, que eu vou te dizer que, se eu não me engano, é a mesma faixa de preço. Esse cara aqui, que já tem 10 anos de estrada, o Renegade, é consagrado no nosso mercado e eu levaria ele para minha garagem com toda certeza. Aliás, já tô careca de falar isso aqui no canal. Tudo isso a gente vai contar para vocês num embate depois da vinheta. Embate aqui no Alma Automotiva, senhoras e senhores. Qual SUV merece a sua garagem até 130 mil reais? Aqui eu tenho um belo veículo que veio de Goiânia, no Pernambuco. Aqui eu tenho um belo veículo, mais bonito que o seu inclusive, que veio de Gravataí no Rio Grande do Sul. É basicamente Internacional versus Sport de Recife no Brasileirão. É treta, aí é treta, meu caro É uma Vitônicos. boa treta. Mas para quem está chegando no canal pela primeira vez através desse vídeo, Sejam muito bem-vindas e bem-vindos em nosso canal. Saibam que a inscrição ela é gratuita e, de fato, esse gesto nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo, propagar esse conteúdo para cada vez mais pessoas que estão buscando, nesse caso, carros 0 km para colocar na garagem. E quando você vai desembolsar, tirar o escorpião do bolso, a parte em que o calo aperta, ele custa R$ 134.990. Essa é a versão de entrada, a Premier. E aí, com a cor branco Summit R$ 950, a gente chega aqui em R$ 135.490. Mas, na data dessa gravação, tem um desconto ali no site e ele sai ali por pouco mais de R$ 130 mil. meu caro Vitônicos, de fato é um preço bastante competitivo no mercado. Mas o meu veterano aqui sai um pouco mais barato. O preço inicial dele é R$ 129.990. Com cor, pacote, com tudo aqui, você pode chegar ali no seu 135. Mas também tem desconto no site de uns 5 mil reais. Ou seja, na ponta do lápis, o meu carro custa na casa de R$ 1.500, mais barato do que o do Vitão, certo? Mas, Vitônicos, a pessoa precisa também pensar que não é só comprar o carro, né? Exato, não é só aquisição e sim a manutenção. E dentre os custos que envolvem isso tem as revisões. E as 5 primeiras aqui, ó, no meu Sonic Premier, ficam ali na casa de R$ 3.600. E você? É, aí o bicho pega um pouco pro meu lado aqui, Vitônicos. As minhas 5 primeiras revisões, dicção deu uma entaladinha aí porque o preço é salgado. Passa de R$ 7.290, ou seja, é o dobro, certo? Já percebeu aí que ao longo de 5 anos, aqui com o Sonic, você vai economizar. E se você pensou em garantia, aqui tem empate técnico, porque são 5 anos para cada um deles. Exatamente. Mas esse custo aí, isso que pega no teu bolso, que aqui é mais caro, eu te garanto que vai te divertir mais. Por isso nós vamos falar das motorizações agora. Ok, vocês querem saber sobre o motor? Então eu vou contar. Ele é um dianteiro transversal 3 cilindros em linha e tem o código CSS Prime 1.0 Turbo. Reflex, né? Afinal, a gasolina aqui no Brasil nem sempre é aquelas coisas, e rende 115 cavalos para os dois combustíveis. Ele tem injeção direta e tem o torque também igual tanto para etanol quanto para gasolina na casa de 18,9 kgfm. Está atrelado a um câmbio automático de 6 marchas de código GF6. Chique, Vitão. Só Chique. nomes bacanudos, Nomes né? bonitos. Vem aqui, ó. Abra bem os olhos e os seus ouvidinhos aí em casa, que eu vou lhe apresentar, se é que você já não conhece, o nosso GSE T270. Olha! Motor dianteiro, transversal, Ah. de 4 cilindros, um a mais do que o Vitão. É, Parabéns! 176 cavalos em ambos os combustíveis, 61 a mais do que ali no Sonic do Vitão. E eu tenho 27,5 kgfm de torque, também é bem mais ali do que o carro do Vitão. E aqui nós também temos injeção direta, isso é meio óbvio aí para esses motores novos turbos. E eu estou aqui com todo esse conjunto atrelado a um câmbio Aisin, aquela fabricante japonesa que a gente conhece, que é bem legal, também de 6 marchas, certo?
E uma coisa a gente tem em comum, meu caro Vitor. Polêmica. Polêmica. Os dois tiveram polêmicas. Quando esse motor chegou aqui no Renegade em 2022, teve aquela paradinha do trocador de calor, tiveram problemas, teve também no 1.8, mas isso não existe mais, tá? Pode comprar sossegado, inclusive na casa do meu pai tem um carro desse aqui, que foi eu que indiquei, não tem nenhum problema, é só você fazer a manutenção direitinho aqui da parte de arrefecimento, que não vai te dar problemas. Agora aí também teve um BO, né, meu caro Vitônicos, na mídia, né? Bom, aqui a polêmica consiste no fato dele ter a correia dentada, banhada a óleo, só que ela é dentro do motor. Mas a Chevrolet dá garantia para você, obviamente, desde que você fizer tudo corretamente, inclusive trocar o óleo corretamente no seu período e usar a especificação certa. Meu carro é corrente de comando. Tá aí uma coisa que eu curto mais no projeto. Tá bom. Mas a gente falou de números crus, vamos dizer assim. Números crus. Eles refletem em performance. Qual que é o seu 0 a 100? Meu 0 a 100 na casa de 10 segundos, e o seu? 9 segundos, Vitão. Eu vou um segundo mais rápido chegar nos 3 dígitos. Tá, bom, eu tenho uma velocidade máxima em 190 km por hora. Para 1.0 turbo tá muito bom. Eu também acho que tá bom. De fato, é um bom motor, tem uma relação peso-potência boa, né, Vitônicos? Exato, aqui é R$ 9,90, é praticamente um preço de promoção. Exatamente. E eu sei que a sua é na casa aí de 8,24, eu tava dando uma xeretada na ficha. Por aí. De fato, ela é melhor. Afinal, também o seu carro é mais pesado. É mais pesado e mesmo com essa aerodinâmica aqui de um shopping center, ele passa de 200 km por hora de máximo, ele chega ali em 206. Parabéns. Porém, a gente vai ter que falar sobre um outro assunto que toda essa potência, peso aqui, vai beber mais. Potência não é tudo, Manolito. Tem outro índice muito importante que é consumo. E, de acordo com a ficha técnica, ele tem 44 litros de tanque e faz 8,4 km com litro no etanol na cidade. Se você colocar gasolina, faz 10,1. Quando a gente vai para a rodovia, ele faz 10,4 no etanol e chega a quase 15, 14,8 para ser mais preciso, na gasolina. Mas isso, a ficha técnica. Em testes, a gente já viu ele fazer mais de 16 km com o litro. E aí? Aqui eu vou bater a real para vocês. São 55 litros de tanque. Afinal, o Renegade é sim um carro que consome mais, é um carro bem mais pesado. Tudo isso você tem que levar em consideração. De acordo com a ficha técnica, ele faz 7,6 no etanol na cidade, quando na gasolina ele faz 10,9. No meu teste aqui eu não consegui fazer mais do que 9,8 com gasolina no perímetro urbano. Lembrando que a nossa gasolina tem entre 30% e 32% de etanol. Isso está dando uma complicada bem legal por parte do governo. Agora, quando o assunto é estrada, ele pode até te surpreender um pouco. Afinal, de acordo com a ficha técnica, ele pode fazer 12 na gasolina ou ali os seus 8,6 no álcool. Porém, utilizando gasolina premium com o Renegade, eu já cheguei a fazer 15 km com 1 litro na estrada. Ou seja, ele curte mais estrada do que cidade, certo? Mas, Vitônicos, tem várias outras coisas técnicas importantes para a gente falar para as pessoas, como dimensões, não é mesmo? Então bora falar disso agora. Mas antes de você comprar um carro, é importante saber se ele cabe na sua garagem. O Renegade não é um carro muito longo, são 4,27 m. O seu entre-eixos é de 2,56 m. A gente vai falar daqui a pouco de espaço interno. Ele tem 1,80 m de largura, ou seja, ele é um carrinho larguinho e 1,71 m de altura. Ele não é um carro lá muito baixo para sua categoria. Então é importante você estar atento aí em todas essas medidas, afinal ele é construído sobre a plataforma Small Wide. É a mesma de Compass, Commander, Toro e Rampage. Mas vamos entender o quão menor é o SUV subcompacto do Vitão. Eu sei, medidas precisam ser tomadas aqui no Sonic. A gente tem 4,23 m de comprimento, 4 centímetros a menos do que você tem ali no Renegade. A altura é 1,53 m, essa sim tem uma diferença grande em relação ao Renegade. Você tem 2,55 m de entre-eixos, que é quase igual, e uma largura de 1,77 m. Se você pensar que são muito próximas, a altura pode ser um impeditivo dependendo se a sua garagem for muito baixa. Mas talvez o que faça muita diferença são outras coisas em relação a dimensões: ângulos e altura livre do solo.
Nisso você tem muita razão, meu caro Vitônicos, afinal o Renegade é um dos poucos nessa categoria que tem esse DNA tão aventureiro, certo? Eu tenho 23,7 graus de ângulo de entrada, 31,4 graus de ângulo de saída e uma ótima altura do solo de 20,5 centímetros. E aí, Vitão, acho que seu carro é um pouco mais citadino. Pois é, Manolito, realmente eu não tenho tantos ângulos assim. Afinal, o de entrada, 18 graus, é menor. E o de saída ali, 27 graus. Mas em termos de altura de solo é praticamente igual, afinal aqui são 20 centímetros, o que é até mais alto do que o Chevrolet Tracker, para você ter uma ideia. E se você quer saber, tem mais parte técnica. E aqui no Sonic temos rodas de aro 17. Elas são calçadas nos pneus Bridgestone Turanza de medidas 205/50. Tem um belo design onde você consegue ver ali os freios. E por falar neles, os dianteiros são discos ventilados. Lá na traseira são freios a tambor. E se você quer mais técnica ainda, eu digo que a suspensão dianteira aqui ela é independente McPherson e na traseira você tem eixo de torção. Agora eu quero ver o que o Manolito tem lá no Renegade. Vamos lá, meu caro Vitônicos, vem aqui comigo. Temos no Renegade rodas também no aro 17, pneu 215/60. Apesar da roda ter o mesmo aro do Vitão, o pneu ele é mais largo e essa altura aqui do pneu também é maior. Isso te ajuda a passar ali na buraqueira, pegar uma estrada de chão batido com muito mais conforto, certo? E atrás dessas belas rodas cinzas com detalhes diamantados, temos freio a disco, que aqui na dianteira é ventilado, e uma diferença técnica importante. Lá o freio traseiro também é a disco, mas é disco sólido. E uma coisa que eu acho que muda o game, que eu defendo aqui no Jeep Renegade, é que a suspensão dele é independente nas 4 rodas. McPherson na dianteira, assim como no Sonic, e McPherson também na traseira. Dirige os dois carros se você tiver em dúvida na concessionária e vê o que você acha de cada suspensão e deixa aqui nos comentários. Mas isso é técnica. Contra números e fatos técnicos não existem argumentos. Agora, design é gosto. Então vamos falar sobre o design de cada um desses carros, que também são da mesma escola ali, os dois são marcas americanas. Design, senhoras e senhores, um assunto que gostamos muito de falar aqui no canal. E uma das identidades marcantes da Chevrolet é esse vinco simétrico em todos os seus modelos. Aqui não dá para perceber muito, afinal ele está na cor branco Summit, dá muito contraste. E você tem o logo gravatinha, também conhecido como bow tie, que está com o miolo aqui na cor preta, ficou de muito bom gosto. E como já é característico de algumas gerações do Chevrolet, você tem a grade dividida em 2 partes. A inferior, que é maior, tem alguns acabamentos no cromado. E essa parte mais inferior ainda tem um acabamento em um cinza. E eu tenho farol de neblina, coisa que o Manolito não tem lá no Renegade. E esses vincos bem característicos, eles vêm para esse chanfro onde você tem na parte inferior uma entrada de ar, essa peça plástica e aqui você tem um canhão projetor. Afinal, o conjunto óptico dele é dividido em 2 partes, que é a moda do momento. É em LED. Sensor de estacionamento dianteiro. O Manolito não tem lá também. Esse acabamento plástico, ele vem para a caixa de roda. E é muito bonito. E ele vai fazendo todo delineado na parte inferior. Tem um repetidor lateral aqui, apesar que eu não tenho no retrovisor, mas aqui acaba compensando. Esse vinco muito forte que vem ali do conjunto óptico, ele passa pela maçaneta dianteira e ele vai caindo. Você tem linhas ao mesmo tempo fluídas e bem marcantes. O DLO, ele tem um acabamento num cromado na parte inferior. E aqui você tem um rack de teto com acabamento cinza, coluna B na cor preta. Quando vem para cá, esse vinco também muito forte, ele faz também o delineado da lanterna traseira. Alguns falam que essa queda aqui é meio coupé. Eu sinceramente não concordo tanto. Você tem escrito Chevrolet, no acabamento que mescla aqui no Black Piano, as partes de luz de ré e luz de freio bem divididas, e você consegue notar isso. Aqui você tem esse topetinho, com esse acabamento no Black Piano. Tem também ó, o brake light limpador, por isso que eu acho que não é tão coupé, afinal você tem o limpador aqui, mas tudo bem. Não chega a ser contínua essa lanterna traseira, não tem uma junção, mas fica muito bonito. E você tem escrito tudo nos badgezinhos de cor preta. Sonic aqui à esquerda e na direita Premier Turbo, essa aqui é a versão de entrada. Sensor de estacionamento traseiro, coisa que o Manolito também não tem lá
e esse acabamento também no cinza igual que você tem lá na dianteira. E se você achou que eu ia falar do porta-malas, ainda não, porque eu quero saber qual é a parte de design que o Manolito tem lá no Renegade. Calma aí, Vitônicos, e calma aí você de casa que você já vai poder opinar qual você acha mais bonito, enfim, qual que te agrada. O fato é que os dois carros são de marcas americanas, como eu comentei, mas a gente tem escolas bem diferentes. Olha como o Sonic é mais baixo, e como o Renegade é mais alto, e como o Renegade é mais quadradão. Assim como o vinco do capô, que é característica do Sonic, aqui a gente tem as 7 fendas, tá vendo? Que nessa versão 2027 está mais protuberante, está com um visual bem quadradão. Jeep aqui, ó, no cinzinha, e para reforçar essa coisa robusta, a Jeep agora fez esse para-choque bem bruto, bem quadrado, tudo aqui, ó, num plasticão cru que é para aguentar ali o que você fizer de aventura. Aqui tem o farol de LED, mas não tem projetor, ele é um farol por reflexão e o meu DRL está aqui dentro. Eu não tenho nada de farol dividido, a gente tem essa cara bem de Jeep, né, com farol redondinho que é bem cara da marca. Infelizmente, essa versão não tem farol de neblina, não tem como você pedir isso lá, como um opcional, só lá a versão Saara você vai encontrar isso. Também não tenho sensor de estacionamento dianteiro, beleza? Outra característica muito forte da Jeep é essa caixa de roda mais quadradona, tá vendo? Como ela faz aqui uma coisa mais dura no seu design, que é para passar essa robustez, né? Olha como o carro ele é todo quadradão, né? Todo mais imponente. Renegade escrito aqui do lado, ó, num cinzinha. A Jeep sempre fez isso, colocou o nome do carro só nas portas dianteiras, não tem escrito lá atrás do carro. Essa versão é a de entrada, então eu tenho um retrovisor aqui no plástico cru, tenho repetidor de seta aqui, assim como o do Vitão ali no paralama, e para todas as cores, até a preta, a gente tem teto preto aqui no Renegade. Essa cor chama-se Stingray, né? É o cinza que tá na moda aí, né? O pessoal fala que é meio chão de fábrica. Eu acho que nesse carro fica bem legal. Aqui, maçaneta na cor do veículo, né? Como eu comentei, o retrovisor é quadradão, né? Isso é bem coisa de Jeep. E aqui não tem nenhuma invenção de queda coupé, não tem nada aí para florear. É uma queda quadradona mesma, com cara de carro robusto, certo? Eu tenho um rack de teto no preto, ó, que é bem firmão, ó. Ele é funcional, você pode pôr uma barra longitudinal aqui. As portas, ó, elas vão até lá embaixo, tá vendo? Isso é bem legal para um carro que você pode pegar uma terra. Adesivinho da versão Altitude, né? Que é essa mais baratex. Lanternas, tudo no LED, que fazem ali aquela referência ao tanquinho de combustível do nosso amigo Jeep lá de guerra. Aqui também ficou tudo quadradão. Não tem sensor de estacionamento aqui na traseira, você vai se contentar com a câmera de ré, beleza? Que o Vitão também tem lá. Tudo no cinzinho aqui, limpador, o pé grande aqui no easter egg e também tem um aerofólio, mas ele tá bem mais para cima, ó. Dá uma olhadinha, o Vitão tem 1,79 m, eu tenho 1,73 m. Olha como esses carros têm uma diferença bem grande de altura. E aí? Comenta aí, você gosta mais desse design quadradão aqui, mais robusto do Renegade ou aquele mais aerodinâmico ali do Sonic? Quero saber a sua opinião. Mas nós vamos voltar para números porque porta-malas é um assunto muito importante. Pois é, porta-malas é um fator de importância quando você vai escolher um carro zero. E aqui no Sonic você tem um acabamento plástico com um puxador aqui. No verso da tampa, você tem um tampão rígido com base aveludada, tem a borrachinha de proteção, tem a cordinha e eis 392 litros de capacidade aqui no VDA. Bipartição dos bancos 40-60, tem essa peça metálica aí que pode atrapalhar um pouco a logística das suas bagagens. Você tem uma luzinha aqui na esquerda, esse acabamento claro, ele compõe com a ambientação ali do interior que a gente vai falar logo mais. Tudo no carpete de cor preta e você tem um tampão, que ele não é rígido, mas ele abriga um step temporário, de medidas 115/70, roda de ferro, aro 15. Agora eu te pergunto aí, Manolito, quais são as medidas aí do Renegade? Então, meu caro Vitônicos, quando o assunto é capacidade, o Renegade fica com um problema. Afinal, são 320 litros. É o menor porta-malas da categoria. São 72 litros a menos do que no Sonic e isso pode fazer diferença na hora da sua compra. Mas ele dá um show à parte em acabamento. Por exemplo, também tenho aqui acolchoadinho, tenho borrachinha, tenho tudo isso aqui. Tem o easter egg aqui, ó, das 7 fendas na parte de cima. E tem acabamento aqui, né, Vitão? O pessoal aí da GM esqueceu de colocar ali
nessa parte do carro, mas beleza. Eu tenho duas lampadinhas, uma de cada lado iluminando, e ó, vem comigo no dedinho aqui, ó, tem tomadinha 12 volts que o Vitão não tem, e tem esteirinha que o Vitão também não tem dos dois lados. Outra coisa importante é que debaixo do meu assoalho aqui, que é mais rígido do que o do Vitão, eu tenho um step maior, senhoras e senhores. Esse aqui é 145/70 no aro 17. Talvez faça alguma diferença ali na hora do uso. O fato é que aqui o acabamento é bastante superior do que o do Sonic. Mas vamos falar de acabamento no lugar onde você pode estar indo ali de passageiro, que é o banco traseiro. Vamos lá, eu tenho 1,73 m de altura, esse banco aqui está regulado para mim e vamos entender com a nossa super treina do Alma Automotiva qual que é a medida que sobra aqui, ó. Do banco da frente até aqui tem mais ou menos uns 17. Não é lá muita coisa, certo? Lembrando que a minha estatura é a média do brasileiro. Aqui sim, para a cabeça, tem um palmo, tá? É bem arejado na parte superior do Renegade. Aqui dá 2 dedinhos do banco da frente, que tem canguruzinho aqui, certo? Bancos que são em tecido, essa versão é a de entrada, mas eu acho que é um tecido bem bonito, tem essa textura aqui no cinza, tem esses frisados, tem duas cores de pesponto. De fato, eu acho que é um interior bastante bonito, com o teto preto, né? Ficou um visual mais austero, mais esportivo, lampadinha, PQP, ganchinho, toda a conveniência que você pode precisar. As portas, obviamente, são no plástico duro, mas aqui onde você encosta aqui o seu cotovelo, tem um tecidinho gostoso e aqui o botãozinho do vidro elétrico. Agora, destaque aqui na linha 2027, o Renegade, além das duas tomadinhas USB, tanto tipo A quanto tipo C que a gente tem aqui, tem saidinha de ar para quem vai atrás. E para fechar, o túnel não é muito alto, mas ele é muito largo. O Renegade é um carro que vai bem aqui, dois adultos na parte traseira. Vamos ver como é que o Vitão fica acomodado no Sonic. Espaço interno aqui do Sonic. Eu tenho 1,79 m de altura, um dedo de distância para o banco da frente. Ele está regulado para o monolito, ele tem uma ergonomia que ele dirige mais assim. Tá? Ele tem 1,73 m de altura. Bom, vamos medir aqui a distância. Pegar a trena e vamos constatar que 18,3 centímetros de distância. É um pouquinho a mais. Detalhe que você tem o banco inteiriço aqui, né, no apoio de cabeça nos dianteiros, coisa que ele tem uma diferença lá. Bom, nessa minha altura eu tenho um palmo fechado de distância para o teto, que ele tem o acabamento todo numa forração clara, e eu tenho um PQP. Não tem gancho, não tem luz de leitura. Se quiser você vai ter que ler no escuro, ou nem ler você vai. E aqui você tem um acabamento todo num plástico, e o apoio de braço, que lá é tecido no Renegade, aqui ele é plástico, só que ele tem uma imitação que parece uma fibra de carbono. Eu não tenho porta-objetos na porta traseira também. Tem o botão do vidro elétrico, que tem uma coisa legal, né? Ele é automático. E aqui a maçaneta num detalhe cromado. E o alto-falante ele é bem elevado. Se você quiser canguru, tem só para a traseira do banco do carona. Aqui não tem. Mas eu tenho um upgrade, né? Em relação ao Renegade, porque lá acabamento de banco em tecido. Aqui é em couro, a maior parte na cor clara, tem ali um detalhe com um pesponto laranja, só tecido nessa parte mais externa. Obviamente, como manda a norma, você tem indicação de Isofix para colocar a cadeirinha do seu bebê. Os apoios de cabeça são todos retráteis, é a mesma peça para cada um deles ali, tá? Aliás, são 3 peças iguais, e eu tenho um túnel central relativamente baixo, nem tão largo é. E aqui uma desvantagem, porque ele tem saída de ar condicionado. Lá no Renegade aqui eu não tenho, somente duas USBs do tipo A. Vamos falar agora do espaço interno ali dos bancos dianteiros. Chave do Renegade na mão, senhoras e senhores, é aquela chave Jeep que a gente já conhece. Tem botão para abrir, para fechar, para abrir o porta-malas e para ligar o carro à distância. É uma chave presencial, tem até um lugarzinho para você encaixar ela aqui. Pezinho no freio, botão de ligar e a gente já deu partida aqui no nosso T270. Ela veio, senhoras e senhores, a Lambi Lambi, a inexorável, inigualável e mais copiada câmera da internet automotiva brasileira, para mostrar o Copolinho ali, ó, comendo uma esfirra de carne, ó lá. Ele não queria que mostrasse ele hoje, ó, porque ele tá comendo a esfirra, tá vendo? É isso, o cara tá fazendo a boquinha, coitado. Começamos a gravar, era cedo, certo? Bom, vamos lá, senhoras e senhores. Temos aqui
um painel, vou até baixar o volume aqui porque o YouTube fica muito chateado com música. Temos um painel que agora tem um revestimento de tecido aqui, tá vendo? Não tem mais o plástico macio ao toque, né? Agora é um plástico duro. Acabamentinho aqui, ó, no azul. Porta-luvas aqui, ó, que tem uma descida suave. Nova central multimídia do Renegade 2027, que tem aqui novas grafias, né? Ficou muito bom e ficou mais alta, né? Você enxerga ela aqui de uma forma muito melhor. Tem Android Auto, tem Apple CarPlay, tem GPS nativo e tem todas as configurações que você pode fazer ali do seu carro, do sistema de ADAS, que é bem simples aqui no Renegade. Botão para desligar o Start-Stop, desligar o controle de tração, desligar o assistente de faixa e o pisquinha de emergência aqui, beleza? Duas saidinhas de ar com detalhinho no azul. Detalhe que o Vitão não tem, eu tenho ar-condicionado de 2 zonas, tá? O Vitão, se eu não me engano, é de uma zona só lá, ele vai contar para vocês daqui a pouco. Eu tenho bastante botão físico aqui, tanto para o ar-condicionado quanto para a parte do som. Aqui tem um porta-treco com fundo emborrachado, USB do tipo C e do tipo A, manoplinha de câmbio aqui, ó, que você engata aqui corrido, colocou para o lado, você tem um sequencial, porque esse carro não tem o pedal shift, essa versão. Freio de estacionamento eletrônico, botão de esporte, 2 porta-copos, que a gente guarda os controlinhos ali, aqui num tecidinho, com um baúzinho para você colocar umas bugigangas, e um detalhe que peca, né, no Renegade de entrada, o volante não é de couro, o volante é um plástico injetado. Aqui nós temos o piloto automático que não é adaptativo, e aqui nós temos os comandos ali do painel. Aqui atrás do volante ficam os comandos do som, como a maioria dos carros da Stellantis, beleza? Acionamento dos limpadores que não é automático e uma chave de seta aqui, belezinha? O painel eu gosto bastante, o painel é bem legal, tem uma resolução bacana, eu tenho vários trips, eu tenho econômetro, eu tenho ali aquelas partes laterais com indicativo de combustível e com o indicativo de temperatura, tá? É um painel bem completinho, com uma resolução bem legal, beleza? Se a gente for aqui para o lado, a gente tem a chavinha de acionamento do farol, tem aqui fácil acesso ao dimmer, né, ao brilho do painel e da multimídia, e regulagem de altura do farol. Todos os vidros são One Touch, certo? Botãozinho para fechar e para abrir, que tem nessa porta e tem naquela porta ali, ó, tá vendo? Ó, do lado do nosso grande Coppola. Aqui, mesmo tecidinho, plástico duro, retrovisores com regulagem elétrica e retrovisores grandões, tá vendo? Ó, bem legais. São asféricos, os 2 retrovisores, tá? Eu acho que o do Vitão não é asférico, hein? Tudo no pretinho. Aqui tem um lugarzinho para eu arrumar a careca, tá vendo? Ó? Enxergar o Vitão ali, ó. Xereta ali atrás, ó. Ele também tava comendo, tá? É que ele acabou já de mandar bala num pão de queijo. Aqui, retrovisor, que obviamente não é eletrocrômico, é uma versão de entrada. Lampadinhas de conveniência, botão do SOS e aqui de assistência. Particularmente eu vou querer a opinião de vocês aí, depois que vocês verem o interior do nosso amigo Sonic. Eu acho que o Renegade passa uma impressão de bem mais refinado. Conta pra gente aí, Vitão. Muito bem, hora de falar dos bancos dianteiros aqui do Sonic. Eu tenho uma chave que ela é muito bonita, mas ela é mais simples, porque eu tenho apenas um botão para travar e destravar. Não tem a partida remota igual tem lá o Manolito. Tem um acabamento num cromado, o belo símbolo da Chevrolet, uma chave pesada, inclusive. Eu posso deixar no bolso ou no porta-copos. Pisei no freio e botão aqui, está ligado o Sonic Premiere. Ele vai fazer aqueles barulhos, os avisos sonoros para dar aquele check, tá? E quando eu tenho aqui um acesso para o banco do passageiro, eu tenho a nossa clássica e inexorável lambe-lambe. E vamos falar ali, ó, tem o Cupolito ali, tá? Agora ele já comeu esfirra. Bom, nessa porta você tem um design bem zincado e faz uma transição aqui para o painel. Se você quiser, inclusive no nosso canal, tem um vídeo falando só do Sonic. Esse que você pode se inscrever gratuitamente. Você tem a coluna A na cor clara, tem um Twitter ali. Esse acabamento é num plástico rígido. Essa peça na cor clara, ela tem um acabamento no couro sintético, que é o mesmo material que você tem para os bancos. Tem um pesponto laranja, saída do ar-condicionado. Essa peça aqui, que vem toda na parte inferior, ela é um plástico de cor preta que imita uma fibra de carbono. Aqui o acesso para o porta-luvas. E quando você tem acesso para a multimídia Chevrolet MyLink, tá? Ela tem todo esse acabamento num black piano. E eu posso vir aqui no Home e ter acesso, tá, ao Android Auto ou Apple CarPlay sem fio e, por exemplo,
outros detalhes de configuração, como sistemas de colisão e detecção, tá? Tem outras funções aqui, por exemplo, como iluminação, enfim, você tem acesso a diversas funções dessas, inclusive indo para cá na parte de manutenção, né? Saber sobre o seu trajeto, no odômetro, os medidores da tensão de bateria, enfim, é uma multimídia que ela não é tão completa assim, mas ela é bem responsiva e acho que tem um layout muito bonito, tá? Quando você vai aqui para baixo, você tem as duas saídas de ar-condicionado e ele é digital, até é igual, só que ele é de uma zona só. Ou seja, vocês vão ter que regular aqui uma temperatura, tá? Chegar num acordo de paz para não ter nenhum problema. Aqui você tem o botão, né, do triângulo de emergência, aqui para travar e destravar as portas, do controle de tração e aqui para desligar o start-stop. Eu costumo deixar, né, o start-stop desabilitado, tá? Bom, essa base aqui eu tenho um carregador por indução, que é uma vantagem, porque lá no Renegade Altitude não tem. Se você quiser isso lá no Renegade, você vai lá para a Altitude, que é a versão seguinte, tá? Aqui eu tenho saídas USB tipo C e tipo A. E a manopla de câmbio, esse botão que vocês estão vendo aqui, ele é o shift, ou seja, o mais ou menos, né, o sequencial que você tem nesse automático, tá? E aqui eu tenho um escalonado certinho, tá? Inclusive, eu tenho uma câmera de ré, isso daqui é a mesma coisa que tem lá no Renegade. Vou te falar que eu acho a resolução das duas muito parecidas, tá? Você tem o acabamento no Black Piano nessa peça aqui, e o freio de mão é velha escola, né? Ou seja, lá você tem uma vantagem porque você tem o botãozinho, você tem mais conforto, o painel lá do Compass, ele traz mais isso. E aqui você tem os dois porta-copos, tá? Você tem a abertura aqui na tampinha do porta-objetos, que ele tem acabamento de couro aqui na cor preta com um pesponto laranja. Quando a gente vem aqui para falar de volante, você percebe que ele tem a base um pouquinho chata, tá bom? Ele tem o símbolo da Chevrolet aqui muito bonito, tá? Ele tem esse acabamento no Black Piano, tá? E eu tenho diversos comandos nele. Ele tem sim piloto automático, não é adaptativo, claro. Você tem aqui a chave de seta, tá? Aqui você tem o famoso mais chuva, menos chuva, que a gente fala já aqui no canal. E você tem esse topetinho do cluster, que ele é um painel de instrumentos 100% digital, tá? E eu acho que ele também é muito bom porque ele apresenta as funções e o layout, né, o contraste de luz muito legal, porque você tem todo esse degradê de azul com amarelo, típico dos carros da Chevrolet. Vindo para cá, você tem mais um maço de ar-condicionado, esse acabamento também, ó, no couro, tá? Aqui não tem pesponto. E eu não tenho nenhum botão, nenhuma conveniência aqui, exceto, obviamente, você tem ali a alavanca para abrir a tampa do motor. Vindo aqui para a porta do motorista, você tem um porta-objetos com divisão, você tem um alto-falante mais elevado aqui no Sonic, o acabamento de couro sintético com pesponto na lateral, que ele vem aqui, ó, para o apoio de braço. E eu tenho o botão para travar os vidros e o botão dos vidros elétricos, os 4 vidros são automáticos, tá? E aqui o ajuste de regulagem do retrovisor, maçaneta no acabamento cromado. Cara, o retrovisor grandinho até para um carro desse tamanho, tá? Você vem aqui naquela coluna na cor clara, não tem o PQP aqui, ok? E eu tenho um lugar para colocar um cartão nessa tampinha. Olha lá o xeretão ali, ó. Ele tá querendo andar no carro, é isso que ele quer. Aqui, vamos ver se a gente tem luzinha. Não tem luzinha, tá? Eu tenho somente 2 luzes de cortesia aqui. Eu tenho o sistema OnStar, que você pode contratar aqui para o seu Chevrolet, tá? A indicação do botão de SOS também. E aqui um retrovisor que tem regulagem manual, tá? Lembrando que essa aqui é a versão de entrada do Sonic. Olha lá o Renegade. Mas antes da gente andar de Renegade, eu vou chamar o Manolito para a gente andar aqui, ó, de Sonic Premier. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco certo, que tem o volante na frente aqui do Sonic Premier, levando o Manolo para dar uma volta, aqui com o concorrente do carro que ele está defendendo. Olha, em relação à posição para dirigir, isso é um ponto muito forte aqui do Sonic, que é o que bebe da mesma fonte do Onix, porque eu tenho um volante com um tamanho médio, que tem uma ótima empunhadura e essa regulagem de altura e profundidade, que eu até tinha esquecido de falar agora há pouco quando eu mostrei, tá? É uma regulagem muito boa. E a posição do banco e a regulagem também, apesar de ser mecânica, também é muito boa. E aqui do meu lado eu tenho a regulagem de altura do cinto. Então você consegue realmente compor ali uma posição boa. E lá no começo do vídeo, quando eu falei de hatch bombado, isso de forma alguma
foi um termo de diminuir o carro, mesmo porque eu acho isso daí uma vantagem. De fato, se você perceber a ambientação e a construção do carro, ele é de fato um hatch na sua carroceria, mas essa suspensão elevada e os termos de mercado hoje em dia caracterizam ele como um SUV subcompacto. E eu tenho uma boa inclinação também, aliás, eu tenho um campo de visão, apesar do retrovisor não ser tão grande, ele tem um campo de visão bom. E eu tenho alerta de ponto cego. Eu tenho um comentário para fazer aqui, que eu não tenho regulagem de altura do cinto, não tem. Só do motorista, só tá? do motorista. Esse fato de ser um hatch, que a gente tá aqui dentro como se fosse um hatchback, o que me agrada em relação ao Renegade? Porque você tá menos sentado no banco. Total. Tá vendo? Ó, nossas Total. pernas, elas estão mais esticadas, tanto a minha quanto a do Vitão. Quando a gente for pro Renegade, vocês vão ver que lá a gente tá bem mais sentado. O banco lá é bem mais alto do que aqui, Bem entendeu? mais alto, bem mais alto. Sinto falta da regulagem do encosto aqui, ó. Tá. Só que tem uma outra coisa, você tem cabeça. uma diferença na densidade de espuma dos bancos. E eu acho que a densidade de espuma do Renegade ela é um pouco melhor, ela traz ainda mais conforto. Aqui você fica um pouco mais encaixado, tá? É um banco que tem umas abas laterais aqui, Bem boas, assim. tá? Coisa que não tem muito lá. O Renegade ele tem uma amplitude maior de espaço, porque ele também é um carro maior. Apesar que eu não tenho os pedal shifts aqui no volante, mas eu tenho a redução que eu consigo fazer aqui, tá? Só se eu no quiser, L. se eu jogar no L. Então, por exemplo, a gente está numa descida aqui, e aí se eu jogar, eu vou conseguir aqui, por exemplo, uma segunda marcha, vou levar a rotação, vou levar aqui em 4.000 giros, tá? Ou se der uma soltada. Cara, é assim, o pedal shift eu acho que seria mais preciso, mas ainda assim você tá bem disposto com um carro que tem um perfil, eu acho que tem uma versatilidade aí, porque muitos vão fazer um uso urbano, outros um uso mais rodoviário, tá? Claro que você não tá pensando num carro desse para pegar muito estrada de terra, né? Enfim, a gente já falou vários números aqui de ficha técnica para vocês, agora a gente está falando, na verdade, de percepções ao volante. Eu gosto também dessa mescla de interior que ele faz de cor preta com cor cinza claro, com esse creme. Eu acho que sai daquela coisa da grande maioria dos carros no Brasil, que é tudo interior na cor preta. Isso daí é legal também. Você tem um ambiente que, apesar do carro ser nitidamente menor aqui, você tem um ambiente arejado, isso é bacana. O que eu não curto muito aqui é o ruído. Eu ia falar isso. Você escuta bastante motor, bastante o vento. Isso lá no Renegade, não sei se é perceptível no vídeo pro público, assim. Não, no vídeo não sei se no vídeo vai passar isso, mas é bem diferente. A gente vai falar daqui a pouco lá. E uma outra coisa, né? Lembrando que ele tem só 18 graus de ângulo de entrada, que é bem menos do que o Renegade. Então, assim, é claro que ele tem bem menos queixada do que o Onix, mas dependendo aqui de uma topada, por exemplo, uma lombada dessa que parece um poste deitado, você pode às vezes também dar uma topada ali no assoalho, na parte de entre-eixos. Mas enfim, nenhum carro vai ganhar em tudo, mas ainda assim, ó, tem uma aceleração legal, cara. E apesar de ser um motor de 3 cilindros que muita gente torce o nariz, ter um caracol embaixo do capô é uma coisa legal. Não, ele é um carro super gostoso de dirigir, isso é um fato. É bem mais gostoso do que muitos concorrentes dele. Bora dar de Renegade, Vitônicos? É agora. Vitônicos, agora vamos andar aqui de Renegade Altitude e aquilo que eu falei, né? Nós temos um carro que você dirige bem mais sentado, ó. Minhas pernas estão bem mais flexionadas aqui na região do joelho e você tem um banco bem mais alto. A posição de dirigir aqui é muito mais SUV do que lá, que é tipo um hatch mais alto mesmo, né? Então, isso é uma percepção muito forte que você tem. Outra coisa, a altura do Renegade, né? Ele é um carro 18 centímetros mais alto, né? E você sente aqui dentro, né? Eu também, ó. Palmo aberto de distância pro teto, cara. Então, assim, tem toda essa amplitude aqui dentro. E essa coisa do Renegade ser meio um personagem, né? Todo quadradinho, ele é um carro meio caricato, com muita personalidade. Então, assim, se você tá em dúvida entre os dois carros, eu puder te dar uma dica, dirija os dois carros, tá? Antes de tomar alguma decisão, porque os dois têm personalidades muito diferentes. Os retrovisores aqui são bem grandões, aqui não tem o assistente ponto cego, mas ele é asférico, né? Então, meio que dá uma ajudada. E aí, uma coisa bem diferente que a gente sente é ruído, né? Tanto do quanto... Aqui já é bem melhor. Bem mais, ó. É um silêncio aqui, ó. Você não escuta os carros passando, o vento. O motor invade menos aqui, né? A parte interna da cabine. Lá o tricilíndrico, quanto mais você acelera, mais você escuta, ó. 3.000 RPM. E como aqui tem muita força, né, ó. Ele troca de marcha, 2.500 RPM, ele tem muita força. Se você nunca dirigiu um Renegade, tem algum preconceito aí com ele, que algumas pessoas têm, ele é um carro extremamente desenvolto. E nessas curvinhas aqui que a gente gosta de testar o carro, ó, apesar dele ter um centro de gravidade nitidamente mais alto do que o do Sonic,
você tem uma suspensão que a traseira trabalha muito bem, por causa da Independente McPherson que a gente tem lá atrás. Então, Isso assim, é uma diferença. Independente do carro ser mais alto, a Independente ajuda. Ajuda bastante. E um carro que tem muito fôlego, né? Entendeu? Por exemplo, tem uma pessoa que tá indo comprar remédio pra sogra, você precisa ultrapassar aqui, ó. Ele tem muita força para ganhar aqui, ó, tá vendo? A parte de torque e tudo mais. Então, assim, é um carro bastante agradável. Depois ele avisou ali, né? Porque tinha uma pessoa na frente. Mas é um carro bastante agradável de curvas, contrariando o seu visual, né? E um carro que passa uma solidez muito grande. Dirigir o Renegade, você percebe que ele tem uma coisa... O Vitor me ensinou essa palavra, ele é teso, entendeu? Eu acho que o carro tem uma construção, os dois têm uma construção muito boa. O Sonic é um carro novo de mercado, então ainda vai ter muita percepção ao longo dos anos. É um carro que a gente vai ver mais aceitação de mercado nele, mas eu acho que ele veio com um propósito muito bom, porque ele veio justamente para brigar diretamente com o Kardian, com o Terra e com o Pulse, tá? Aqui você já tem um carro consagrado que tem mais de 10 anos de mercado, tá? Na categoria dele um dos mais vendidos, só que justamente na faixa de preço eles acabam se coincidindo. É claro que aqui teve mudanças substanciais quando você fala da parte de interior do Renegade, por conta desse painel, console aqui que é do Compass, mas de fato a suspensão da Jeep ela é muito bem trabalhada. Cara, eu passei nas últimas 2 lombadas igual um idiota ali, entendeu? Igual um idiota. Não, não é pra você fazer isso, ó. Não é pra você passar assim. A suspensão do carro é muito boa, é muito firme, é muito robusta. Isso é coisa que você não vai... Você vai ter uma limitação maior ali no Sonic. Eu particularmente, eu sinto que eu comprei aqui um carro mais robusto, um carro mais teso e tudo mais. Apesar de você amargar uma manutenção mais cara e você ter um porta-malas menor... Mas é o tomar da cara, o carro vai ganhar em tudo. Eu acho que aqui, ó, isso me ganha muito, ó. Como esse carro ganha bem, mesmo com o motor de 176 cavalos, que é mais fraco que o antigo de 185. Enfim... Vamos desenhar a nossa conclusão lá fora, Vitório? Muito bem, senhoras e senhores. Agora você já deve estar tirando aí as conclusões. Deixa nos comentários o que você achou de cada um dos carros. Lembrando que os dois têm 6 airbags. Outro item importante que a gente acha na hora de escolher o seu automóvel. Eu defendi aqui o Renegade porque de fato é o carro que eu compraria. Eu acho que o conjunto de predicados dele oferece por 130 mil reais, o que nenhum outro concorrente faz. E você, Vitônicos, por que escolheu o Sonic? Bom, aqui você tem uma manutenção mais barata nos primeiros 5 anos ou 50 mil quilômetros. Metade, menos da metade do que você tem ali no Renegade. Isso pode pesar também no seu bolso. Apesar de ser um carro menos potente, ele também é mais leve e naquela relação peso-potência fica muito parecido. Mas se você precisa de bagagem aqui, ó, 72 litros a mais de porta-malas pode fazer a diferença, inclusive o número de concessionárias da Chevrolet ao redor do Brasil, que é maior do que o número de concessionárias da Jeep. Enfim, todo carro tem o seu dono. E você, vai ser dono ou dono de qual? Deixa aqui nos comentários e se inscreve nesse canal no qual a inscrição é um ato gratuito e que nos ajuda muito a continuar produzindo e divulgando esse conteúdo. É isso aí, meu caro Vitônicos. E se você quer fazer uma parceria com a Alma Automotiva, quer colocar sua concessionária aqui, sua marca para todo mundo ver, quer fazer aquela permuta legal para todo mundo ficar feliz, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br, certo, Vitônicos? Sem dúvida nenhuma. Então o senhor vai com o seu Sonic Premier. Comer uma sobremesa, já passou a hora do almoço, comemos um misto quente hoje. Sobremesa dos Estados Unidos, né, Vitão? Exato. Ice cream. Várias... E o torque também é o mesmo. Um câmbio manual. Manual não, mano.